Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Bom dia! Começamos aí com essa música, com alegria, neste sábado, começando aqui mais um Alvorada. Quero já mandar um bom dia para todos que estão aí nas câmeras, né, que estão atrás das câmeras aí, que estão atrás aí nos bastidores. Muito bom dia aos técnicos, a todos que estão aí. Bom dia também para o nosso querido Toninho Ciardulo. Bom dia, Toninho! Bom dia, querido Nando, saudades dos nossos programas, mas que bom estar com você. E hoje temos uma convidada especialíssima, né, Nando? Você vai apresentá-la com certeza. Muito especial, já esteve conosco já no Alvorada, lá nos estúdios da TV Mundo Maior, e hoje aqui online com a nossa querida Silvânia Carvalho dos Santos, nutricionista clínica. Bom dia, Silvânia, obrigado por estar aí, né, dispondo do seu tempo, que é tão corrido para estar conosco. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Nando. Bom dia, Toninho. É um prazer estar com vocês. É muito bom. Sempre que possível, eu estarei por aqui, sim. É um prazer. Só quero dizer para você que ela faz parte do Conselho Regional, né, de Nutrição, o CRN3, sobre o número 50065. Sempre é bom a gente colocar isso para as pessoas, né, porque é uma pessoa de experiência, uma pessoa que está no conselho, uma pessoa que trabalha nessa área há muitos anos e muito bem. Então, Silvânia, nós estamos vivendo um momento, né, de pandemia, e queira ou não queira, a gente acaba por se aproximar da alimentação, dos alimentos e tudo mais que envolve isso, né? Eu queria que você passasse para nós aqui, o Toninho também pode colocar alguma coisa, um panorama do que está acontecendo. Diga aí, Toninho. Eu quero fazer uma apresentação musical da Silvânia. Uma surpresa, Silvânia, olha lá, ó. Nutrição para você, cidadão, é ciência e dedicação. Nutrição para você, cidadão, é ciência e dedicação. Quer saber se pode comer? Vem cá aprender. Quer saber se é bom para você? Vem cá pra ver. Quer saber se pode comer? Vem cá aprender. Quer saber se é bom para você? Vem cá pra ver. Com a Silvânia, que é muito legal e vai dar um toque geral. Trazendo música, né, misturado com nutrição aí, tá vendo? Para alimentar a alma, né, Silvânia? Perfeito, muito bom, Toninho, amei, muito, muito bom. Sim, esse campo da alimentação é papo para muitos programas, né? E é um papo gostoso. Eu sou suspeita para falar, porque talvez a minha ida para essa área
foi primeiramente mesmo esse dom, essa afinidade, esse querer conhecer mais, e é uma busca incessante que você não para de estudar. Cada vez que você estuda, você almeja estudar mais, ter mais conhecimentos. E aí, nessa pandemia, trouxe diversas vertentes, né? São vários momentos, são vários episódios, e aí trouxe coisas muito benéficas, não vamos citar somente coisas ruins, que a princípio é o que é disseminado. Então, trouxe coisas muito benéficas, como, por exemplo, a prática da higienização correta dos alimentos, que era um hábito que nós nutricionistas sempre reforçamos isso, essa higienização correta dos alimentos, a higienização das mãos, porque senão, se você não tem essas boas práticas na alimentação, você pode aí intoxicar um alimento. Então, às vezes, a pessoa se sente mal e aí foi por conta de uma manipulação errada desse alimento. Então, foram coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Outra questão foi também que está totalmente linkada com a nutrição, com o bem-estar de alimentação, foi a prática de uma atividade física, né? Você poder estar em movimento. Claro que nós temos que nos reservar nesse período de não ficar saindo, mas as pessoas em casa podem fazer alguma atividade física, que isso está extremamente ligado com a alimentação. Então, para você ter uma boa digestão, você precisa estar em movimento, né? E aí, mesmo que não possa sair, faça uma marcha em casa. Então, são todas dicas que eu dou nesse período de confinamento. Eu vou começar a falar, vocês vejam aí quando Silvânia, me cortam, tá? É só para voltar um pouquinho atrás no que você disse, a higienização do alimento, isso realmente existe, por exemplo, uma contaminação através do vírus no alimento, e pode esse vírus passar, porque muitas pessoas lá no supermercado vão manipular aquele mesmo alimento, eu vou lá pegar batata, ali alguém mexeu na batata, e às vezes na mão da pessoa pode estar o vírus, isso pode ficar no alimento, e quando chegamos em casa, isso pode ser transmitido, é mais ou menos isso, ou isso não acontece? Gente, isso é muito sério, por isso que é uma tecla que nós reforçamos sempre. Então, não somente para esse vírus que estamos, né? Isso no geral. Então, essa prática, ela tem que ser estendida, não somente agora na pandemia, mas que seja um estilo de vida para sempre, né? Tem muitas pessoas que não sabem, Nando, que no posto de saúde, é dado o hipoclorito, né? E aí você pode pegar gratuitamente, fazer a higienização correta desses alimentos. Então, um alimento que ele não vai para a cocção, para o fogo, né, onde vai sofrer o processo, né, de elevação de temperatura para matar, ele tem, se é um alimento cru, ele precisa passar por esse processo de desinfecção. Então, você pode pegar no posto mais próximo da sua casa o hipoclorito e fazer a higienização correta. Então, você vai lavar a maior sujidade, deixar imerso na água. É sempre bom ler o rótulo, porque dependendo do fabricante, vem a indicação certinha de quantas gotas você colocar. Não dá para ficar falando quanto você colocar, porque depende do fabricante. Então, você leia o rótulo, tenha o hábito de ler o rótulo, coloque o seu alimento de molho e depois você precisa fazer o enxágue, porque senão também, Nando e Toninho, acaba sendo uma contaminação, porque você está com um produto, né? Então, precisa se atentar a isso. Outra coisa importante é o uso de luva. Gente, às vezes é muito melhor você estar lavando a mão constantemente do que ficar utilizando uma luva para tudo, porque você pode estar contaminando ainda mais. Então, prestem atenção nessas questões que fazem parte aí da boa prática da manipulação dos alimentos. Só uma perguntinha só, Silvânia, só rapidinho. Até um momento curioso, vou contar uma coisa para vocês que parece ser engraçado, mas não é. Alguns anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, é muito importante o que a Silvana falou, né? Porque eu acordei assim com uma dor de cabeça e a pecinha que vem o hipoclorito é muito parecido com Novalgina, né? Novalgina. E eu, distraidamente, com muita dor de cabeça, coloquei 35 gotas de hipoclorito e tomei.
Ou seja, matou todos os vírus que tinham aqui por dentro, né? Mas isso, com certeza, abriu, parecia um buraco isso aqui dentro. Aí eu tive que tomar hipossulfito, é uma informação importante. O hipossulfito, se você tiver uma ingestão de hipoclorito, não faça isso, né? Mas tem um hipossulfito que, de alguma maneira, equilibra, né, Silvânia? E só dando uma virada, só, né? Silvânia, eu estava pensando muito que todo mundo nessa pandemia, de alguma maneira, queria melhorar o seu sistema imunológico, né? E queria saber de você, como é que foi essa demanda nesse sentido, como é que funciona a nutrição nesse sentido. Dá para você dar uma pincelada nisso para a gente? Dá sim, Toninho. Só recapitulando, que isso que você falou do hipoclorito acaba sendo uma contaminação química. Então, nós temos diversos tipos de contaminação. Então, se você tem lá uma contaminação química, você quis fazer tudo certinho, mas aí no último processo você acaba cometendo esse erro. Então, se atentar a isso, tá? Em relação à imunidade, foi também uma demanda que surgiu, que emergiu nessa pandemia, porque a princípio foi aquele boom de que nós não sabíamos muito bem o que estava acontecendo, um alarme, e aí vem uma demanda à procura de quê? De aumento de imunidade. Isso é uma coisa, Toninho e Nando, que me pega muito, por conta do meu comprometimento com todo esse campo da alimentação, de que o alimento pode ser o seu remédio, né? E aí eu vi também emergir diversos gurus da alimentação, gente não capacitada para orientar, porque sempre que alguém me faz esse convite, como vocês, eu tenho muita preocupação no que eu vou falar. Por quê? Porque uma coisa que serve para você, Toninho, não serve para o Nando. Tem muitos profissionais que utilizam o termo você é o que você come. Eu gosto de utilizar que você é o que você digere, porque nem tudo que você come você consegue digerir, certo? Então, surgiram vários gurus, gente não capacitada para prescrever uma alimentação, um plano alimentar correto. O único profissional habilitado a fazer a prescrição de dietas é o profissional nutricionista. Como vocês viram aí no começo, no início, o Nando colocou lá o número do meu registro. Então, procure informar quem é essa pessoa. Eu sempre falo que mais informação não quer dizer melhor conhecimento. E, infelizmente, hoje nós abrimos as redes sociais e o que mais nós vemos aí são pessoas fazendo orientações sem capacitação nenhuma. E aí, sim, é colocado alimentos funcionais, alimentos antioxidantes, que são super legais, ok. Mas isso isso eu posso generalizar? É para todo mundo? Não, por quê? Até uma simples fruta, Toninho e Nando, que eu indicar aqui. Ah, mas fruta é saudável, Silvânia? Claro que é. Só que se eu pego uma pessoa que é diabética, um excesso de frutas, eu vou descompensar a glicemia dela. Se eu pego um paciente renal que tem uma restrição de potássio, por exemplo, eu vou descompensar esse paciente com a indicação de uma fruta. Então, vejam isso como é amplo. É uma informação simples que eu poderia fazer indicação aqui, mas quem eu vou atingir? Né? Então, surgiram esses vários gurus, passando shots, passando um monte de coisa. E, gente, simplesmente, aumento de imunidade, que foi a sua pergunta, Toninho, é o resultado de uma alimentação equilibrada, contendo aí todos os grupos alimentares e de acordo com a sua faixa etária. Por quê? Somos seres cíclicos e precisamos de um acompanhamento nutricional para as diversas faixas etárias, para os diversos ciclos de vida, para as diversas fases que nós passamos. Por exemplo, o momento da pandemia, ele requer uma orientação diferente, né? O momento que eu estou passando, isso é super importante de ser realizado, de ser obtido em uma anamnese muito bem feita. É por isso que, nas minhas consultas, o primeiro encontro é a realização de uma anamnese, onde eu vou perguntar tudo isso para a pessoa. Qual é o momento que ela está passando, qual é o ciclo de vida, qual é o contexto em que ela está inserida. Super importante, o que está acessível ao bolso dela, o que está acessível ao entorno dela. Não adianta eu fazer um plano
mirabolante, colocando coisas muito bonitas, e eu não pensar nisso, porque o meu intuito não é que a pessoa faça isso naquele período, é que se estenda uma educação alimentar para a vida toda, né? Eu sempre falo assim, não procure uma dieta que vá ser momentânea, faça um novo estilo de vida para sempre, porque quando você se habitua com esses hábitos bons, com essa educação alimentar, é para a vida toda, e aí nós só vamos ajustando conforme o ciclo de vida que você está, né? Então, assim, você precisa de um profissional nutricionista. Infelizmente, o que as pessoas veem, às vezes, é quando há uma patologia instalada já, ou em momentos alarmantes como esse. Então, imunidade, gente, a gente faz um equilíbrio de imunidade, tendo a obtenção de todos os grupos alimentares com equilíbrio, linkando com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo, por exemplo, for um emagrecimento, os nutrientes certinhos, na quantidade certa, para que você tenha esse equilíbrio da imunidade, mais essa redução aí, esse emagrecimento. A mesma coisa para um ganho de massa muscular. Então, nós temos que respeitar a individualidade e aumento de imunidade é isso, é você conseguir equilibrar de acordo com o seu perfil. Silvânia, eu queria que você completasse essa frase. Se a alma tem fome... Sim, fome na alma, comida nenhuma calma. Eu sempre falo isso. Por que eu falo isso? Porque foi uma outra demanda que aconteceu. As pessoas se viram em casa e aí, com aquele excesso de informações, e você acaba comendo, né, em excesso. Prestem atenção que isso é diferente de uma compulsão alimentar, que muitos profissionais colocam, né? Que muitas pessoas, profissionais não, os leigos, vamos dizer, eles utilizam da sensibilidade das pessoas, né? Compulsão alimentar, gente, é um transtorno alimentar, do qual uma pessoa precisa de tratamento multiprofissional, né? Uma equipe multi, no qual ela vai ter o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, enfim, tudo que for necessário. Uma compulsão alimentar, um paciente, por exemplo, em compulsão alimentar, uma pessoa em eutrofia com peso adequado, ela chega a ingerir 2.000 calorias mais ou menos por dia, isso se tiver em eutrofia. Uma pessoa com compulsão alimentar, para vocês terem noção, ela chega a ingerir por dia 7.000 calorias, 10.000 calorias. Pensem nisso, né? Então, é importante o que? A gente entender o momento. Então, houve sim um excesso de consumo de alimentos, né? E aí você precisa entender, você está tendo um excesso ali. Como que eu faço isso, Silvânia? Nos meus atendimentos, é uma vigília constante, o recordatório alimentar, que é sempre aquela liçãozinha de casa que eu pego no pé dos meus pacientes. Quem é meu paciente aí sabe disso e pode comentar. É um simples exercício que a gente pode fazer constantemente, que é como? Vai pegar uma folha e vai fazer 3 colunas. Você vai colocar desde a hora que você acorda até a hora que você foi dormir, todos os alimentos que você consumiu, inclusive as quantidades, horários e quantidades e o que comeu. E aí, ao lado, você verifica, teve algum excesso ou teve alguma deficiência? Porque tem pessoas que, quando estão nervosas, elas acabam comendo demais, e tem pessoas que, quando estão nervosas, restringem a comida, né? Nós temos os 2 polos. Se você perceber que ali teve um excesso ou teve uma restrição, coloca na coluna do lado. O que eu estava sentindo naquele momento? Era uma ansiedade? Era uma tristeza? E na outra coluna, você coloca assim, o que eu precisava? Então, se eu excedi no café da manhã, vamos supor, e aí, o que estava rolando? Então, o que estava sentindo? Eu estava me sentindo triste. O que eu precisava na outra coluna? Eu precisava conversar com alguém. Então, eu vejo que eu não precisava de comida, né? Então, é um exercício que nós podemos fazer em casa para observar essa alimentação. Por quê? Fome na alma
comida nenhuma calma. Eu vou dar só um exemplo para vocês do quanto esse recordatório alimentar é válido. Eu tenho uma paciente idosa que, quando nós fizemos esse recordatório, bem lá no início da pandemia, que eu fui buscar a fundo, porque às vezes para os meus olhos é bem claro ver, mas a pessoa que está ali imersa naquele mundinho, ela não consegue perceber. E aí eu falei, ela tinha um excesso de alimentação no período da tarde, e eu fui a fundo. O que a senhora fazia aqui antes da pandemia? Era o horário que ela conversava com as amigas, que ela se reunia com as amigas para fazer um chá da tarde. Olha que chique, né? Fazia lá o chá da tarde, e aí, devido à pandemia, não conseguia mais fazer isso. Só que, ao analisar a rotina dela, que isso vai muito além da alimentação. Vejam isso, que o meu papel não é só observar a alimentação, é observar todo o contexto, tá? E a importância de vocês procurarem um profissional que tenha essa empatia, vamos dizer, né? Que tenha essa empatia. E aí, quando eu fui olhar o recordatório, fui a fundo perguntando, no período da manhã, isso nós fazemos também, até eu como profissional. Então, quando surgiu a pandemia, o excesso de informação, nós não sabíamos o que nos aguardava, né? E aí, aquele excesso de informação, a pessoa acorda, já vai lá ver aquelas notícias, né? Outra coisa importante é você não comer vendo com nenhum distrator. O momento da alimentação é um momento único. Reserve isso para você estar num lugar calmo, tranquilo e aproveitar nesse momento de pandemia de estar rodeado, que é um privilégio da sua família, se, por exemplo, você tiver um contexto familiar que não esteja aí sozinho. Então, aproveitar para você despertar os sentidos que foram perdidos nessa alimentação corrida do dia a dia. Então, a pandemia trouxe também isso. E aí, voltando no contexto da minha paciente, ela já observava essas informações no período da manhã, ficava ansiosa, e no período da tarde, que ela se reunia, ela começava a comer em excesso. E aí a sugestão foi, nesse momento, ao invés da senhora olhar as redes sociais no período da manhã e ficar uma repassando notícia para outra, joga isso para o período da tarde e faça uma reunião online, tomando o seu chazinho, cada uma em sua casa. E foi a solução, uma simples solução, para que ela voltasse essa alimentação e retirasse, e ela mesma observasse, Toninho e Nando, que esse excesso de alimentação não era fome, era um sentimento, né? Então, são coisas bem sucintas que a gente amplia para além de uma prescrição de alimentos. Silvânia, você falou algumas coisas que eu achei bárbaras, muito bacana, né? Você sabe que, atualmente, muitas pessoas dizem o seguinte, que o tempo tem passado muito rápido, né? Que as pessoas passam o ano nem perceberam o que aconteceu. E eu tenho uma percepção que as pessoas não estão vivendo o presente. Ou elas estão meio no passado, né, fazendo depressão, querendo mudar coisas do passado que não conseguem mudar, ou com um processo de ansiedade e estresse pelo futuro, né? E essa questão que você fala de estar naquele momento, né, sentindo o que está fazendo, é viver o presente. Porque se você não vive o presente, é como se ele não existisse. E se ele não existe, ele passa muito rápido. E eu acho que isso não só na pandemia, mas em todos os momentos, né? É uma coisa muito importante, você comer degustando as coisas, né? Usando os 5 sentidos. Olha, a visão. A gente, quando come uma bolacha, por exemplo, você vê a audição, tem o croque, tem o tato, que tem o tato interior da própria percepção, né? O sabor, né? Eu pego, às vezes, umas ameixas e ponho um pratinho embaixo, porque eu deixo escorrer um pouquinho. Sentir aquele sabor, né? Aquele líquido das coisas, né? E outra coisa que você falou, que é muito importante, que eu percebi, então, essa coisa de estar no presente, sentir o sabor das coisas, né? Porque aquilo também abastece você. Quando você está sentindo o sabor, aquilo dá uma certa saciedade, né? Porque se você come sem sentir, não dá saciedade. E uma coisa que você falou da família, que você comentou alguma coisa com a gente, foi assim, que as pessoas, de alguma maneira, voltaram a cozinhar em casa, né? Dá para você falar alguma coisa dessa saciedade de degustar as coisas com prazer e sentindo, e essa questão das pessoas voltarem a estar em família, fazendo comida em casa, dá para você falar alguma coisa sobre isso? Claro, Toninho.
Então, como nós estávamos falando, essa questão de você não ter nenhum distrator no momento da alimentação, tá? Então, você vivenciar aquele momento, é o primeiro ato, né? Eu tenho uma formação complementar, que é o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, no qual eu vou além da prescrição justamente para orientar pequenos gestos que fazem toda a diferença. Então, devido à rotina corrida do dia a dia, realmente nós perdemos esses sentidos. O primeiro sentido, esse que o Toninho falou, da visão, é você fazer, né? Você bate aquele comer com os olhos, né? Nós temos esse termo. E, gente, prestem atenção que comer bem, você não precisa, não linke isso com você ter um investimento alto. O meu pai fala sempre assim: você, para mim, é a melhor chefe. Porque você faz de um prato tradicional, um prato simples, algo assim, um prato gastronômico. Por quê? Simplesmente porque você pega algum alimento do tradicional, um simples arroz, você faz ali um carinho, você coloca uma erva, uma especiaria, enfim, e você faz de uma coisa tradicional tomar uma dimensão diferente. Então, esse é o primeiro sentido, mesmo que seja coisa simples, que você julgue simples, né? Faça algo bonito, faça algo apresentável, disponibilize essa alimentação na mesa, aproveite esse momento se você mora com mais pessoas, para que você tenha essa reunião em família, desperte esse sentido, mastigar, que nós perdemos. Mastigar bem esses alimentos, porque a digestão ela se inicia na boca, esse processo de saciedade. Então, você mastigar bem os alimentos, você sentir esse alimento, você pensar, olha só, isso tudo faz parte, não é somente o alimento em si, você pensar em toda a cadeia produtiva. É muita coisa, Silvânia. Não, comece a introduzir essas coisas na sua vida. Quem plantou, quem colheu, quem transportou, como chegou até... Olha o caminho que isso percorreu, quanta energia tem dentro desse alimento, né? Até chegar você ali, até chegar ao seu prato. Então, despertar todos esses sentidos. Sabe como uma dica importante que eu sempre falo, como que eu desperto os sentidos, Silvânia? Sabe o que você faz? Simplesmente troque a mão dominante. Se você come, né, com a mão direita, troque. Vá para a mão esquerda. Sabe por quê? Porque você vai ter você não tem aquele jogo rápido de uma coisa que você já está habituado a fazer no dia a dia, correndo. Então, troque a mão dominante, porque assim, com certeza, você vai fazer essa degustação, vai ser um modo diferente. Então, são algumas dicas que nós utilizamos no Mindful Eating. Pequenas coisas, né, que fazem, sim, toda a diferença a longo prazo, Toninho e Nando. Silvânia, nesse momento de pandemia, né, até mudou bastante até a busca do alimento. A gente normalmente vai lá e fica escolhendo o alimento, e muitas pessoas, até nós aqui em casa também, fizemos pedidos pelo essas plataformas que entregam em casa, né? Aí fizemos o supermercado lá pelo virtual. Com tudo isso, com essa mudança, né, até nos atendimentos, eu mesmo estou atendendo online, né, estou atendendo através da internet. Como é que está o seu atendimento? Mudou alguma coisa aí também nesse contexto? Sim, agora eu estou fazendo um atendimento online, né, o que me deixou muito feliz, porque já era uma coisa que eu queria muito, mas o conselho não permitia, e aí com a pandemia, nós tivemos essa liberação para fazer os atendimentos online. E como eu disse lá no começo que eu sou uma curiosa por alimentação, me deu a oportunidade de atender a nível mundial. Então, eu tenho pacientes em Portugal, eu tenho pacientes no Pernambuco, que é a terra da minha mãe, no Ceará, e isso me deixou muito contente, muito feliz. Por quê?
por levar tão a sério essa responsabilidade da alimentação, você vai estudar. Nós temos uma base na graduação, mas você vai estudar mais a fundo os alimentos regionais para você fazer realmente um plano personalizado para o seu paciente, né? Então, tem muitos alimentos que, infelizmente, foram introduzidos aí por conta de modinha, né? Por exemplo, vamos citar aqui a tapioca, que não era um hábito alimentar nosso aqui dos paulistas, né? O cuscuz. Claro que é super válido, sim, Silvânia, eu sou super a favor, mas você entender de onde que surgiu aquele alimento, qual que é, né, de onde que ele veio, e aí isso é muito importante. Então, me deu a oportunidade de fazer esses atendimentos online, o que me deixou muito feliz. Você falou também aí dessa questão de você comprar online. Gente, é super importante nesse momento que estamos ainda passando, que você faça uma lista do que realmente você precisa. Porque senão você acaba comprando tudo menos do que precisava, né? E se você tiver uma demanda de coisas supérfluas, de calorias vazia em casa nesse período ou em qualquer outro período, você vai acabar comendo besteira realmente se você tiver, né, com essa disponibilidade no seu armário. Então, faça uma lista do que você realmente precise. Outra coisa, eu sempre coloco assim, ó, faça uma lista para mercado. Só que para feira, para o hortifruti, gente, permita-se abusar do que você tem, dos alimentos que estão na safra, que tem menos agrotóxico, que tem um teor de vitaminas e sais minerais em maior quantidade, além do preço estar mais acessível. Outra coisa, eu sempre falo assim, existe vida além do alface com tomate, nós temos uma infinidade de hortifrutis para você abusar das cores, dos sabores. Então, aproveite esse momento que nós estamos aí agora em casa, se você ainda está em casa, de abusar, de preparar o seu próprio alimento e de ousar fazer outras preparações. Silvânia, citar duas coisas interessantes que você falou, uma no começo, né? Voltando aqui para o cristianismo, né? Nós estamos numa emissora espírita, né? Cristã, né? Que é muito importante isso, né? E você falou sobre a questão de lavar as mãos, né? E nós lembramos de Moisés. Moisés, o famoso Moisés dos 10 mandamentos. Moisés, além de trazer os 10 mandamentos, ele foi um legislador em sua época, ele trouxe leis. E trouxe lá nas leis, entre as leis, os fariseus, o pessoal que tinha 613 leis e normas. E entre essas leis, uma das leis era lavar as mãos antes das refeições. E ele dizia o seguinte, que quem havia enviado esse recado de lavar as mãos foi Deus. Porque se na época ele falasse que tinha uma bactéria, um vírus, iam dizer que ele era louco. E no livro Sublime Peregrino está falando de Jesus, né? Ele fala um pouquinho da dieta alimentar de Jesus. E eu lembro direitinho que ele fala assim, que Jesus comia pãezinhos feitos no dia, interessante, né? E o quê? Compotas e geleias das frutas da época. E interessante que Jesus caminhava bastante também, ou seja, atividade física, né? Porque Jesus ia para todo lugar, né? Andava para pregar, não sei o quê, né? Olha só que interessante. Esse detalhe. É que ele comia as coisas da época, compotas e geleias da época, com pãezinhos e coisas. Sempre uma refeição rica em tudo, mas de uma maneira equilibrada. Ele mesmo fala isso, né? Então, isso que você está falando, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Silvânia, a respeito do seguinte. Você comentou sobre o atendimento online, né? E queria saber de você, assim, se as pessoas podem te procurar, que achei importante, né, Nando? Porque, assim, uma pessoa com tanto conhecimento de você, a gente não pode deixar você sossegada. Nós temos que aproveitar desse conhecimento e dessa boa vontade, desse carinho. Eu sempre falo assim que os anjos têm duas asas, né? A asa do conhecimento e a asa do amor. A Silvânia é um anjo, assim, né? Tem conhecimento e faz com amor. Se você pode ser procurada e se você pode deixar um telefone para ele. Eu sei que o Nando vai falar, mas se você pode falar esse telefone, se você pode ser procurada. Dá para você falar para a gente isso? Claro que sim, devo ser procurada. Por favor, né? É super importante, gente. Não procure um profissional, eu brinquei aqui, mas que não seja eu,
O profissional da nutrição, ele é super importante em todas as faixas etárias, em todos os ciclos de vida. Então, você ter um acompanhamento. Infelizmente, às vezes as pessoas vão procurar a ciência da nutrição quando há uma patologia instalada. Quando eu envio o primeiro plano alimentar para os meus pacientes, eu sempre coloco bem grandão assim, ó. Parabéns por procurar a ciência da nutrição para auxiliar em seu tratamento, né? Por quê? É um passo, nós temos os estágios na mudança na área da saúde, e quando a pessoa vem procurar, né, infelizmente, às vezes há uma patologia instalada, mas não tem problema, se tiver, nós vamos fazer o melhor processo no que você, né, no que você está vivenciando. Então, eu estou, sim, à disposição para os atendimentos online, é o mesmo atendimento do consultório, no conforto do seu lar. O meu telefone é DDD 11 de São Paulo, 94711-1992. Inclusive, Toninho, já que você abriu, rapidinho, mandar um beijo para minha amiga, né? Que, na verdade, eu conheci ela através do programa, que ela estava assistindo um programa que eu fiz com vocês, e aí ela me acompanhou nas redes sociais, e nós acabamos virando amigas virtuais, ainda não temos um encontro presencial, que ela é lá de Minas Gerais, e eu falei para ela que eu ia enviar aqui um beijinho para ela, que é a Fátima Mendes Rosa, que acompanha vocês sempre, tá? Então, foram coisas que aí a pandemia também nos aproximou, esse atendimento online, essa amizade virtual, né? Então, eu estou sim aberta, estou à disposição para você agendar e juntos traçarmos aí um plano alimentar personalizado de acordo com o contexto em que você está inserido. Muito bem. No final a gente repete aí, você vai pegar aí caneta, papel e a gente repete o contato da nossa querida Silvânia. E só um minutinho então para a gente fazer uma vibração dentro desse contexto em que nós estamos inseridos e pedir à espiritualidade que possa nos inspirar e inspirar a nossa querida Silvânia nesta tarefa, nessa atividade que ela desenvolve nesta vida que ela, né, está reencarnada, e que as pessoas possam cada vez mais se conscientizar dentro do que está acontecendo no nosso planeta, da importância da alimentação, como também um antecessor de medicamentos, porque muitas vezes o alimento traz essa vida saudável, a saúde, e que as pessoas muitas vezes chegam ao médico já doentes, muitas vezes por não conduzir esta vida, esse comportamento com relação aos alimentos. Então pedimos à espiritualidade maior que nesse instante possa nos abençoar, nos fortalecer e nos iluminar, e que Jesus possa estar conosco, e lembrando que a oração tão importante que ele nos ensinou se inicia com o Pai Nosso, mas também com o Pão Nosso de cada dia. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, então dá um recadinho rápido para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, aqui na nossa telinha, é só você anotar aí, tem o site www.amigosdaboanova.com.br. E também na sequência aí os telefones de contato para você colaborar, não é, com essa transmissão. Veja que conteúdo tão bacana que a Silvana está trazendo para nós, e a gente precisa compartilhar com muitas pessoas. Então, colabore, ajude a FEAL, né, a Fundação Espírita André Luiz, a levar essa comunicação do bem a tantos irmãos nossos por todo o planeta. Andor, muito bem, Silvana. Oi, diga, Toninho. Você tem ideia de quanto tempo nós temos só para organizar melhor? Sim, temos aí pelo menos acho que uns 8 minutos a gente tem ainda aqui, tá? E, Silvânia, você falou aí dessa interação através da internet, né, que é tão importante, né, para que as pessoas estejam juntas. Então, a gente aproveitar esse meio de comunicação, né, aproveitar, surgiu para você alguma coisa inédita que lá no consultório muitas vezes não aparece, no tete a tete,
Você tem algum exemplo de atendimento aí que você podia passar para nós? São várias coisas, né? Eu digo assim, na verdade, eu sempre puxo o que emergiu de bom, essa proximidade com o paciente, né? Porque o atendimento do consultório, vocês têm as datas certinhas, né? E no atendimento online, eu me coloquei realmente à disposição de sanar todas as dúvidas, né? Então, por exemplo, para um paciente mais idoso que tem a dificuldade da mobilidade até o consultório e acabou servindo também de terapia, né? Então, eu escutei muitas pacientes falar assim: Silvânia, eu não quero que esse atendimento acabe. Uma coisa super inusitada que me aconteceu e que me deixou assim, em êxtase, e eu compartilho muito isso. Eu dei alta para uma paciente. Ela fez todo o processo, passou o período da pandemia, né? Que teve aquele alarme. Isso se estendeu. É uma coisa também que eu não posso me esquecer, gente. Quando eu faço um plano alimentar, eu não vou pensar somente na pessoa. Eu vou pensar o quanto isso vai atingir quem está no entorno dela. Então, não adianta eu fazer um plano para uma mãe, por exemplo, no qual eu sei que ela tem uma alimentação com uma criança pequena. Poxa, como é que eu vou fazer isso para que ela faça duas alimentações numa rotina corrida de cuidar de uma criança, né? Então, eu me atento muito isso. E aí, essa paciente que acabei dando alta, ela falou assim: Silvânia, eu não quero a alta, eu posso continuar o atendimento? Então, foi uma coisa que me deixou realmente em êxtase e me pegou de surpresa, que na hora, eu juro por Deus, eu não consegui falar. E eu sou muito emotiva, né? E eu comecei a chorar. Realmente, porque eu não esperava isso, nunca me aconteceu e me aconteceu agora na pandemia. Então, ela simplesmente estava com peso adequado, nós conseguimos alcançar o objetivo dela, isso se estendeu para o entorno dela alimentar, dos familiares, mas ela não quis terminar o tratamento. Então, foi isso. Se eu posso partilhar, eu vou colocar esse caso. Deixa eu falar uma coisa rapidinha, Nando e Silvânia, né? Uma coisa que eu percebi durante toda a fala da Silvânia é o seguinte, que nós somos maravilhosamente únicos, que não existe receita, uma receita que serve para mim, serve para você, né? E a Silvânia tem esse cuidado de ter esse olhar clínico e individual para cada um, que é muito importante. Eu vou contar rapidamente um fato que é curioso. No meu trabalho como musicoterapeuta, né, trabalhei no Hospital Total Core, no Paulistano e no GRAAC, mas havia um paciente que estava num desses hospitais, eu vou falar aqui porque não tem problema nenhum, né? E ele estava lá há 6 meses no hospital. Ele tinha um problema cardíaco, estava há 6 meses. Ele melhorava e piorava, né? E no trabalho eu percebi assim, esse homem não quer sair do hospital. Assim como essa pessoa não queria deixar a Silvânia, esse homem não queria sair. E um dia eu cheguei brincando para ele e falei assim, meu amigo, por que você não quer sair daqui? A sua sogra foi morar com você? Ele falou assim, como é que você sabe? Ele não queria voltar para casa porque a sogra tinha ido morar com ele. Mas isso, de alguma maneira, ele não atentava, era bem inconsciente. E nós fizemos um trabalho com ele, psicológico, né? Conversei com as psicólogas, e ele melhorou. Olha só, como a Silvânia falou, é importante o contexto, o local, a relação, o tempo que está acontecendo, essa visão sistêmica, né, Silvânia? Ele está morando com quem? A pessoa está morando com quem? Está passando angústia? O que está acontecendo? Né? Ver todos esses dados. Acho que nós temos pouco tempo, né, Silvânia? É só avisar para o pessoal pegar papel e lápis direitinho, né, Nando? Que a Silvânia vai falar devagarzinho o telefone dela, porque nós vamos ficar com dúvidas ainda, Silvânia. Você tem tanta coisa para passar para a gente? Então, já pega o caneta, pega o papel, se você puder, né? O Nando vai orientar ao final, mas pega o papel e caneta, que a Silvânia vai falar devagarzinho o número dela para a gente entrar em contato. Obrigado, Silvânia. Eu falei que nós teríamos assunto aqui, ó, para muitos programas, porque o assunto falar de alimento é muito bom, né? Eu sempre falo assim, ó, me chame para um rolê na cozinha. Eu adoro rolê na cozinha. Bom, então vamos lá. O meu DDD é 11, que eu sou de São Paulo, 94711 1992. Esse é o meu celular, o meu WhatsApp.
Para quem quiser me adicionar nas redes sociais, o meu Facebook é nutricionista Silvânia Carvalho Santos. Eu sempre estou lá dando dicas, colocando algumas orientações de forma bem sucinta, enfatizando essa importância de que você tenha um atendimento individualizado, como o Toninho falou. Então, pode me adicionar, que é um prazer aumentar essa egrégora, né, de uma alimentação saudável com uma informação correta, com uma informação responsável. Então, filtrem muito bem o que vocês estão acompanhando aí nas mídias sociais, ok? É isso. Eu só tenho a agradecer vocês dois. É um prazer imenso estar com vocês. Deixa eu repetir, então, é a Silvânia Carvalho dos Santos, não é? Nutricionista clínica, o CRN 3 é o 50065, e anote o telefone, vou falar novamente, 11, São Paulo, 94711 1992. Anote aí, tá bom? Então, estamos chegando ao final. Silvânia, gratidão, muita gratidão, né? Tinha muita coisa para a gente perguntar e falar, mas a gente vai voltar aí, vamos, né, trazer mais um programa com você. Gratidão, viu, Silvânia, por estar conosco. Obrigada, Nando. Obrigado, Toninho. É isso, gente. Para finalizar, eu coloco uma frase sempre assim, ó. Você pode comer de tudo, mas não tudo. Tome cuidado. Vamos encerrar com música, Nando? Vamos lá, Toninho, pode encerrar. Então, tchau para todos, beijo no coração, e encerrando aí com o Toninho cantando em homenagem a Silvânia e a todos vocês, telespectadores, e até o próximo programa Alvorada. Vamos lá, Toninho. Obrigado, Nando, obrigado, Silvânia. De novo, vou fazer de novo a música que nós estamos para a Silvânia e para a nutrição. Nutrição para você, cidadão, é ciência e dedicação. Nutrição para você, cidadão, é ciência e dedicação. Quer saber se pode comer? Vem cá aprender. Quer saber se é bom para você? Vem cá para ver. Quer saber se pode comer? Vem cá aprender. Quer saber se é bom para você? Vem cá para ver. Com a Silvânia, que é muito legal e vai dar um toque geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Silvânia, obrigado, Silvânia. Tchau, Nando. Tchau, tchau. Tudo de bom. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.